Opa, que bom que você está comigo mais uma vez na série O Santuário, né? E hoje começa o 12º tema, o penúltimo tema sobre o santuário. E esse é um tema que é muito forte, porque aqui você vai desvendar um ataque que está sendo feito ao santuário. Ao que foi feito ao santuário terrestre está sendo feito ao santuário celestial. Então, hoje você vai aprender algumas verdades que podem mexer na sua fé, pode mexer no seu cerne, no seu entendimento. Mas entenda que aqui a gente está falando o que está na palavra de Deus, na Bíblia, tá bom? Então, esse tema, ele fala verdades que ele vai nos ensinar coisas que nós temos que aprender. Nós já caminhamos juntos por todos os compartimentos, todos os móveis, vendo a beleza do Evangelho. E estamos aprendendo também que tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre era uma sombra das realidades vindouras. Ou seja, tudo precisava se cumprir no ministério de Jesus Cristo. E hoje, ao começarmos o estudo, nós vamos entender que esse santuário seria atacado. Isso mesmo. Você sabe que nós ensinamos aqui, dos primeiros estudos, que o pecado surgiu no santuário. Porque Lúcifer era um querubim cobridor. E se o pecado surgiu no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. E Jesus está nesse exato momento lá no Santíssimo, no céu, executando uma obra de juízo. E quando ele terminar essa obra, ele voltará à terra. Agora, se um dia o próprio diabo morava nesse santuário, e se as verdades do santuário desmascaram a ele, certamente que ele vai atacar o santuário. E hoje nós vamos aprender isso. Como é que Satanás ataca o santuário? Por isso o tema. E vamos juntos estudar um ataque ao santuário. E esse é o tema que nós vamos estudar hoje. O santuário celestial, como já aprendemos aqui. E o divino é o divino centro da operação na luta entre o bem e o mal. E por ser morada de Deus, é o centro de seu governo. Satanás sempre atacou o santuário. Às vezes ele próprio, às vezes usando agentes humanos para atacar o santuário. E você vai entender agora como é que o Satanás ataca o santuário, ataca essa doutrina. E ao começarmos esse estudo de hoje, eu queria dizer uma coisa para você com muito carinho. Muitas vezes existem verdades nesse livro que chocam e surpreendem as pessoas. Pode ser que no estudo de hoje você fique surpreso ou surpresa com muitas coisas que você vai ouvir. Mas saiba de antemão, a intenção nossa ao abrirmos a Bíblia e ao trazermos essas verdades para você é para que você conheça todas as coisas e tenha a possibilidade de estar numa posição segura e confortável para tomar a sua decisão. Então feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Santo Deus, esteja com o amigo ou com a amiga que está fazendo esse estudo comigo agora. Impressione a mente dela, impressione ela, Pai, com a Tua presença e ajude ela a entender a Tua palavra como nunca antes. E mostre as histórias do mundo, a história da palavra de Deus na mente dela para que ela possa entender e para ela por si só tomar uma decisão de querer o Senhor, ó Deus. Obrigado, esteja comigo e me proteja nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que vamos apresentar no estudo de hoje não busca denegrir a imagem de ninguém, nem duvidar da fé ou da crença de ninguém. Mas nós vamos, com base na literatura e na palavra de Deus, na Bíblia, mostrar para você uma realidade espiritual. O diabo odeia o santuário. Um dia ele já morou lá. E ele odeia essa doutrina. É por isso que o tema é tão especial para os dias que nós estamos vivendo. Mas preste atenção a partir de agora. Nós vamos começar a ver coisas que se ensinam por aí, que são uma verdadeira afronta a Deus, em nome da religião. Você pensou? E esse é o mais preocupante.
Afronta-se a Deus em nome da religião. Mas nós precisamos conhecer essas verdades, porque se elas estão aqui é porque elas precisam ser estudadas. Se não fossem para serem ensinadas e aprendidas, Deus não colocaria isso no livro, no seu livro. E eu quero começar chamando a sua atenção para um texto que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Como eu sempre digo, pausa o vídeo, abre a Bíblia no capítulo e no livro, e no versículo, aí despausa e continua, tá bom? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Olha só o que escreveu o apóstolo Paulo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Para um pouquinho aí. A primeira pergunta é que eu faço para você. Qual é o tema que Paulo está introduzindo? A volta de Jesus. A vinda de Cristo a essa terra. Então Paulo está dizendo, irmãos, com relação a esse assunto da volta de Jesus, nós queremos exortar vocês. Vamos para o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Jesus. Isso não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha para o verso 4 agora. O qual se levanta contra tudo o que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus. Olha só, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você entendeu o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica? Eu tenho que exortar vocês, disse Paulo. Antes que Jesus venha, vai se levantar uma grande apostasia. O povo vai se apostatar da verdade de Deus. Líderes, pastores, padres, anciões, diáconos, tudo. Vai se apostatar da verdade de Deus. É isso que está dizendo esse verso. Porque alguém vai tentar sentar no santuário e se ostentar como se fosse o próprio Deus. Paulo não foi o primeiro a fazer essa advertência. Lá no livro do profeta Daniel 7, você tem o profeta falando, e em Daniel 8, de que haveria um ataque contra as estrelas dos céus, um ataque contra o santuário, um ataque contra Cristo. E Paulo agora está reforçando essa doutrina. Como que esse ataque ao santuário acontece? Quem é que tenta sentar-se no trono? No santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Eu quero apresentar para vocês algumas doutrinas que têm sido ensinadas por aí, que não é bíblica, e que constitui uma verdadeira afronta a Deus e um ataque ao santuário. Primeira delas, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Esse é o primeiro ataque que eu quero estudar com vocês hoje, ao santuário de Deus. Criou-se a missa. E o que acontece na missa? Vamos deixar que o catecismo nos diga, e diga isso, né? O catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, e é daqui que eu vou extrair algumas citações para vocês. A primeira delas, o catecismo diz na página 381, o Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança a Igreja Católica denominou com acerto e exatidão de transubstanciação. Então, o que ensina o catecismo? É que a doutrina, e o que é a doutrina da transubstanciação? No momento em que o sacerdote toma a hóstia em suas mãos e faz a oração, a hóstia transforma-se no próprio corpo de Jesus Cristo. E quando ele toma o cálice, aquele cálice com vinho,
o vinho transforma-se no próprio sangue de Jesus Cristo. E na missa, o Cristo é novamente sacrificado. Por que isso não é uma blasfêmia? Por que isso é uma blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina isso. Pelo contrário, se você for para Hebreus 9, versículo 28, olha o que ensina a Bíblia. Abre lá para nós, em Hebreus 9, versículo 28. Escrito assim: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Segundo Hebreus 9, 28, quantas vezes morreu Cristo para salvar a humanidade? Uma vez. E como que alguém pode aprender e ensinar, e como que alguém pode pretender ensinar que o Cristo morre em cada missa? E isso nos leva a uma conclusão. Se o sacerdote tem o poder de matar Cristo, ele é maior que o próprio Cristo. É por isso que o Papa aceita ser adorado como o próprio Deus. E os documentos da Igreja Romana revelam isso, que ele é o próprio Deus aqui na Terra. Com certeza. E eu estou falando para muitos amigos católicos agora. E antes de prosseguir com o estudo, eu quero enfatizar o que eu já disse no início. Deus tem pessoas fiéis e sinceras em todas as igrejas. Em todas. Há milhares de pessoas fiéis em qualquer denominação. Mas eu preciso conhecer a verdade para que eu tenha condições de tomar uma posição. Quando eu aceito participar de uma missa, eu estou dizendo que o Cristo está morrendo a cada domingo, em cada missa, e isso é uma blasfêmia. Porque a palavra de Deus ensina que o sacrifício de Cristo foi o único e todo o suficiente para salvar todos nós. Mas há um outro problema com a doutrina da transubstanciação. O autor Albert Huth, na obra dele, que diz A Missa na História, página 115, ele diz um pouco da teologia da missa. E ele diz que a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Quer dizer que você busca abençoar pessoas que já estão mortas com o sacrifício da missa? Você não pode abençoar quem já morreu. Você não pode orar por quem já morreu. O que você pode fazer é sentir saudades. Porque nós amamos as pessoas que nos amamos. As pessoas que nós amamos, quando morrem, elas deixam um vazio. Você pode respeitar a memória dela. Desculpe. Agora você não pode fazer nada por quem morreu. Porque quem morre, como nós aprendemos aqui, ou morre salvo ou morre perdido. E a história do morto não pode ser mudada. Por isso é uma blasfêmia dizer que eu celebro a missa por quem já morreu. Por isso não tem lógica orar por quem já morreu. Me batizar por quem já morreu. Levar comidas até uma sepultura. Levar presentes até uma sepultura na esperança que o morto usufrua. E isso que a Bíblia ensina? Não, a Bíblia ensina que não precisa levar isso, que o morto está morto. É isso que a Bíblia ensina. Agora, se você disser para mim que você não quer ficar com a Bíblia, eu respeito sua posição. Aí você escolhe qualquer coisa para orientar a tua vida. Mas se você se diz cristão e acredita que a Bíblia é a norma de fé e prática para todos nós, o manual de Deus, então você tem que aprender isso. Porque eu acho que você precisa e pode, se você quiser, mudar algumas coisas na sua vida. Esse é um primeiro ataque. Algo que se ensina, uma doutrina que foi formulada, mas que é um verdadeiro ataque ao santuário. Qual é o segundo? A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria e dos santos mortos e do clero romano. Ou seja, tira-se Cristo.
tira-se Cristo da sua função mediadora e coloca-se Maria e os santos e o clero romano. Vou ler isso no Catecismo, página 273, assim que está escrito: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, e para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho. É uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. O que é isso, amigos? É uma blasfêmia. Por quê? Eu acredito piamente que a Virgem Maria foi uma mulher que serviu a Deus e está salva. Eu acredito nisso, aguardando a volta do seu Filho. Quando então ela será ressuscitada de acordo com a Bíblia. Mas dizer que Maria foi ressuscitada e levada para os céus, tornando-se rainha do universo e agora com funções mediadoras, isso é criatividade humana. Isso não é Bíblia. E hoje se orienta as pessoas a terem uma devoção e buscarem essa mulher como uma intercessora. Isso coloca Cristo num plano secundário. E isso é uma blasfêmia. Não só isso. Não só se ensina a buscar a Virgem Maria como os santos. E a Igreja Romana, para cada dia do ano, estabelece um santo. E esses santos têm função mediadora. Eles não têm a luz da Bíblia, porque eles estão mortos. E eu acredito que Pedro, Paulo, Tiago, todos eles foram santos homens de Deus e que estão salvos pelo testemunho da palavra, até onde nós sabemos, mas estão aguardando a volta de Jesus, quando ressuscitarão. Eles estão enterrados no sepulcro. E eles não podem fazer nada por você, porque eles estão mortos. Então, quando se ensina a buscar bênçãos, mediações, perdão, através dos santos ou de Maria, ou do clero romano, é blasfêmia. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. E por que ele é mediador? Porque ele foi para o Calvário. E ele morreu a nossa morte. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele é Deus homem. Ele foi para o santuário e ele está no santuário hoje. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E se você aprendeu diferente, você aprendeu errado. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus continua no santuário e dá tempo de consertar. Dá tempo de mudar, dá tempo de rever, dá tempo de ir para a Bíblia e descobrir de fato que ela está ensinando. Mas você percebe como o diabo ataca o santuário? Destrona Cristo da posição de mediador e coloca a Virgem Maria, santos e o clero romano. E falando em clero romano, olha o que diz a doutrina da confissão auricular. O que é que ensina essa doutrina? E nós, quando pecamos, temos que ir ao sacerdote e buscar perdão, busca de perdão. E você vai encontrar em várias igrejas o consistório, né? Local onde o sacerdote, onde entra o pecador, para que eu possa confessar o meu pecado e obter o perdão via sacerdote. Agora, preste atenção. O termo sacerdote está sendo tirado do próprio santuário. E o que está acontecendo? Eles estão tentando um sistema religioso, estão tentando manter esse sistema religioso. Aquilo no santuário que já se cumpriu. Nós tínhamos sacerdotes no Antigo Testamento. E Deus orientou que os pecadores fossem até esse sacerdote. Mas quando Cristo veio e tornou-se o nosso sacerdote, ninguém mais tem que ir a sacerdote humano. Acabou o santuário. Porque agora nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial, que abriu caminho para o acesso a Deus.
E é a Ele que nós temos que ir. E quando você vai até um sacerdote terrestre, um homem como eu e você, para confessar seu pecado e receber dele perdão, isso é uma blasfêmia, meu amigo. Porque a Bíblia não ensina isso. Não, Robson. A Bíblia disse perdoar vossos pecados, perdoai vossos pecados uns aos outros. Ela ensina. E é assim quando eu ofendo o João, ofendo a Maria, ofendo a Gisélia. Eu tenho que pedir perdão para essa pessoa, para o João, para a Maria, para a Gisélia. Quando o João me ofende, ele tem que pedir perdão para mim. Isso é perdoar uns aos outros. Agora, quando você peca contra Deus, você vai atrás de um homem em busca de perdão? Quem é o homem para perdoar você? Você está entendendo como é que alguns elementos dos santuários estão tentando ser mantidos numa religião que não faz mais sentido? Até a veste sacerdotal e sumo sacerdotal busca ser copiada. Nós temos mais coisas para aprendermos hoje. Há um terceiro ensino, que é um ataque ao santuário, a guarda do sábado, do quarto mandamento da lei. A lei que estava guardada dentro da arca do Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E o que é que diz o catecismo na página 568? Vamos lá ver? Está escrito assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Corretíssimo. Isso é bíblico. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Você percebe que até o texto é meio confuso? O texto faz uma ginástica para tentar dizer para você que agora o dia santo é o primeiro dia da semana, porque nele ressuscitou Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou, mas quem disse que o domingo passou a ser o dia santo por causa dessa ressurreição? Qual texto da Bíblia fala isso? Na Bíblia não fala isso. Aí eu pergunto para você, você toma sua Bíblia, e qual é o maior teólogo do Novo Testamento? Que escreveu um texto no Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Mas será que Paulo não sabia que agora o dia de se santificar era domingo? E por que Paulo ficava aguardando o sábado? Ele que se converteu mais de 3 anos depois da morte de Cristo, lá em Atos 16:4, 18:2, 16:23 e 17:2, nos ensina que Paulo guardava o sábado. Anota esses versos, depois você lê. Atos 16, versículo 4. Atos 18, versículo 2. Atos 16, versículo 23. E Atos 17, versículo 2. Será que esse grande teólogo do Novo Testamento não sabia que o sábado tinha sido mudado para domingo? Ele não sabia, porque nunca foi mudado. É por isso que você encontra no Novo Testamento um Paulo que guarda o sábado. Um Paulo que vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas a igreja romana, ela mesma reconhece isso, desde os seus primeiros séculos. E ela disseminou a ideia que, em homenagem à ressurreição de Cristo, que nós devemos santificar o primeiro dia da semana. Foi ela, a igreja. E com isso ela ataca a lei de Deus e ataca o santuário. Um detalhe interessante: Carta Apostólica é o documento de maior autoridade que pode existir de um Papa. E essa foi escrita pelo Papa João Paulo II. Essa mesmo que está, que eu vou ler para você agora, né? Que é a Carta Apostólica Dies Domini. É uma expressão latina que quer dizer Dia do Senhor. O que é João Paulo II escreveu nessa carta da página 20? Vamos ver lá? Ele fala da passagem do sábado para o domingo, e ele diz: por esta dependência essencial, que o terceiro mandamento tem o terceiro, a lei de Deus é o quarto, que é o sábado, sim, mas por que no catecismo se exclui o segundo mandamento,
que proibiu adorar imagem de escultura. Aí o quarto da lei de Deus no catecismo virou terceiro. Aí ele está dizendo, o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo, é definido e inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. João Paulo II falou isso. Entenderam? O sábado está no quarto, não está no terceiro. Eles excluíram o mandamento para ficar no terceiro ali. Olha só, para vocês terem uma ideia. Agora, isso está em conformidade com a Bíblia? Não, não está. Mas a mais alta autoridade de uma igreja, valendo-se da tradição, ensina isso para o mundo. Milhares e milhares o seguiam. Eles vão seguir ele. Muitos por aí criticam a Igreja Católica no seu ensino. Nós temos que fazer uma clara separação. Não estamos aqui para criticar ninguém. Os católicos são pessoas sinceras. Eu tenho amigos e parentes católicos, sinceros, que estão buscando viver aquilo que eles conhecem. Mas essa verdade tem que chegar para todos. E chegou para você. Isso não tem a ver com os católicos modernos. Isso tem a ver com a igreja milenar, que ensina a mentira há milênios. E o mundo cristão protestante, evangélico, pentecostal e neopentecostal está seguindo os passos da Igreja Católica na santificação do domingo, sem ter um único verso da Bíblia que faça essa autorização. Então eu estou aqui para chamar vocês a uma reflexão. A minha fé se sustenta na palavra de Deus ou em que eu acredito? Agora, eu queria ler só mais um verso sobre isso. E o que está em Lucas 23, versículos 54 e 56. Olha só o que diz a Bíblia. Diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. Como a sexta-feira é chamada na Bíblia? Dia da preparação. Por quê? Porque você se prepara para receber o santo dia. E no sábado descansaram, segundo o quê? O mandamento. Está claro na Bíblia, no Novo Testamento, de que o sábado era respeitado. Não, Robson, sábado é para judeu. Amigo, vai para Gênesis 2. Lá está o sábado. Não havia um único judeu sobre a face da terra. Havia um casal, Adão e Eva. E aí em Gênesis 2, de 1 a 3, que Deus deu o sábado para a humanidade. Aliás, existem apenas duas instituições que são edênicas e que eu e você podemos partilhar delas, o sábado e o casamento. Edênica, que é do Éden. Essas duas instituições foram dadas à humanidade antes do pecado, o sábado e o casamento. Por isso o diabo ataca tanto essas instituições, porque elas existem antes mesmo do pecado chegar na terra. Quarto ponto. O que mais é um ataque ao santuário? A noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã da imortalidade da alma. Olha o que diz o Catecismo, página 105. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. Já começa a fazer uma separação interessante aqui. Já começa a dizer que há uma alma separado da criação dos pais. E o que é? E é o que? Imortal? A alma é imortal. Ela não perece quando dá a separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. E o que é isso? Dualismo platônico. Não é teologia, é filosofia. Agora, ensinar que a alma é imortal é reverberar a primeira mentira de Satanás no Jardim do Éden. E seria isso ou não é? É ensinar que a alma é imortal. É reverberar a primeira mentira contada pelo diabo no Jardim do Éden. Então você não pode acreditar nisso.
Por que não pode? Porque não é bíblico, não está na Bíblia. Você não pode acreditar de que nós temos uma alma. A teologia bíblica é clara, nós somos uma alma. E quando a pessoa morre, não há nada consciente que se separe, como está sendo ensinado aí no catecismo. Você não pode acreditar nisso. Você tem que ficar com a Bíblia. E esse dualismo platônico permeou no cristianismo mundial. E hoje muitas pessoas acreditam nisso, que o corpo é simplesmente uma prisão da alma. E o que a Bíblia ensina? Ezequiel 18 a 20. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Está claro que a alma é imortal, porque ela, se alguém peca, tem que morrer. E se não morrerem, aqueles que aceitaram a Cristo, com Salvador pessoal. Então, está vendo aqui? Então, está claro que a alma não é imortal. Porque se alguém pecar, tem que morrer. Está claro que não é imortal. E se não morrer, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. E só não vão morrer aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador pessoal. Para ficar bem certinho, bem claro na mente, tá bom? Em Ezequiel 18, 20, diz assim: mas o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, ninguém pode transferir seu pecado para o trem. A Bíblia está dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a do filho. Agora eu concordo que nós carregamos uma carga genética. Nós somos antepassados dos nossos antepassados. E é lógico que se uma pessoa tinha tendências ao alcoolismo, por exemplo, e gastou sua vida no álcool, ela vai transmitir alguma coisa para o seu filho, essa mesma tendência. É possível se dar essas coisas. E é claro que Deus, no seu infinito plano de misericórdia, vai olhar com diferenciação para um caso assim. Mas é possível? Sim. Você herda geneticamente algum problema do seu antepassado. Isso não apenas em termos morais, como acontece no termo físico. Mas a Bíblia não diz que o pecado pode ser transferido para outro. Ou que alguém vai sofrer o pecado que eu cometi. Isso não pode. Cada um vai ser responsável diante de Deus por si só. Nas promessas de Deus feitas ao povo de Israel, Deus disse claramente que se aqueles que guardassem a sua aliança, essa bênção se estenderia mais para as gerações seguintes. Então, se por um lado você pode geneticamente prejudicar seus filhos e netos, você pode, por uma observância aos ditames da palavra de Deus, as orientações da Bíblia, trazer bênção para a sua descendência. Bênçãos físicas, bênçãos mentais, bênçãos espirituais. Então isso é possível. Não é verdade hoje que as pessoas acabam herdando características de seus antecessores? E isso acontece mesmo. Então nós temos que cuidar para que Deus nos ajude, para que a nossa descendência seja abençoada e não amaldiçoada. Quinto ponto. A gloriosa esperança na segunda vinda de Cristo deu lugar à teoria pagã da recompensa logo após a morte. Se a recompensa é dada após a morte, para quem Jesus vai voltar? Isso é um ataque à doutrina da volta de Cristo. E você tem na Bíblia mais de 300 textos ensinando a volta de Jesus. Agora, se ensina por aí de que a pessoa, quando morre, já vai ter sua recompensa. O Catecismo, na página 281, diz: a alma na morte vai ao encontro de Cristo e o corpo cai na corrupção. Ou seja, separação, mais uma vez, de corpo e alma, que não é bíblico. E se ensina que esta alma é consciente e vai ao encontro de Cristo. Olha só. Por isso você vai testemunhar em muitas cerimônias fúnebres o seguinte argumento: não precisamos chorar essa pessoa aqui, que aqui está, porque o corpo está aqui, mas a alma já está com o Pai. Não está aqui.
Isso não é bíblico. E é por isso que você de vez em quando ouve aí nas televisões, nos canais, quando morre alguém famoso, ele já está no céu com Deus, já está num lugar melhor. Não está. Está debaixo da terra. Se aceitou a Cristo, aguardando a primeira ressurreição. Se não aceitou, aguardando a segunda. A grande realidade é que eu e você temos que encarar hoje é que todo ser humano ele só terá dois destinos: a vida eterna ou a morte eterna. Não tem como fugir disso. A Bíblia não dá margem para uma terceira opção. Então, todo ser humano vai se salvar ou vai se perder. E está aguardando a volta de Jesus, quando então receberá a recompensa. Robson, será que na hora que no velório, na hora do sepultamento, nesse momento que eles falam que a alma vai para o céu, que a alma sobe, não seria quando diz também que o fôlego de vida retorna a que deu a próprio Deus? Será que não é essa confusão que fazem? Pode ser. O que a Bíblia ensina, quando uma pessoa morre, que o pó volte de onde veio. E o espírito, a vida, volte a Deus que o deu. O que é esse espírito que volta a Deus que o deu? É a razão, é a mente, é a consciência que nós temos. Agora, esta consciência ela não raciocina, ela não age independente, ela não pensa independente. Só quando esse espírito, a vida, se une ao pó, é que há consciência. Então a morte é a inversão da vida. Se na vida Deus juntou o pó da terra e soprou no boneco e ele passou a viver, na morte a carne volta para o pó e a consciência que nós temos deixa de existir. Porque o sopro da vida volta para Deus. E é isso que volta para Deus. É isso que volta para Deus. Mas esse sopro não é uma identidade consciente, que pensa, que vive independente do corpo. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o que disse Cristo, o galardão, a recompensa que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando é que o galardão será dado? Quando Jesus voltar. Então, esta história de que a pessoa quando morre já vai para o céu, ela não é bíblica. Todos estão aguardando o quê? A volta de Jesus. Aí você percebe que existe um verdadeiro ataque hoje ao santuário? Se Jesus vai voltar, para onde que está indo esse povo? Se Jesus vir voltar para buscar o seu povo. Morreu, vai para o céu. Ué, se está no céu, não precisa Jesus voltar? Estão entendendo o ataque? E por que está sendo atacado nesse santuário? O que está sendo atacado nesse santuário? Porque há uma pretensão de um líder religioso de sentar-se num trono e dizer que ele próprio pode mudar a palavra de Deus e ser Deus. Por isso, meu amigo, nós precisamos estudar mais esse livro, abrir mais a palavra e deixar que ela fale na minha e na sua mente, nossa vida. Porque tudo que nós estamos aprendendo aqui exigirá de mim e de você uma resposta perante Deus. E eu estou falando para muitas pessoas sinceras nesse momento. Pessoas que amam o Senhor Jesus. E pode ser que hoje você aprendeu uma coisa diferente do que você tem praticado, aprendido na igreja. Esse é um alerta para você. É um sinal de que Deus tem uma obra para efetuar na sua vida, no seu coração. Existem milhares de pessoas sinceras em qualquer igreja, em qualquer denominação. As pessoas que estão buscando, sendo fiéis a Deus naquilo que elas conhecem. Mas quando você se depara com verdades, fica assim. Que contrariam aquilo que eu aprendi, talvez por toda uma vida. É a hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Por isso, qual vai ser a sua resposta hoje? A pergunta está feita aqui. Qual será a sua resposta? Diante das verdades que você está aprendendo, que decisão você vai tomar? Você está disposto a tomar uma decisão final ao lado da verdade?
Pode ser que você tenha que contrariar amigos e familiares, crenças que você carregou por décadas. Mas se a palavra de Deus chega para você hoje, é porque a verdade quer libertar você. E a verdade tem esse poder, porque Jesus mesmo disse: eu quero perguntar para você, você está disposto a abrir seu coração agora e permitir que esta verdade que você está aprendendo seja entronizada na sua vida e praticada no seu dia a dia? Será que existem alguns conceitos que nós precisamos refazer a partir de hoje, a partir do estudo do conhecimento da palavra? Quero convidar você a abrir o seu coração e a se colocar nas mãos de Cristo e tomar essa decisão de ser fiel a Deus naquilo que você está aprendendo. Ele pode fazer tudo o que você precisar, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não há nada difícil que Deus não possa fazer. E se agora você tomar a decisão de se colocar nas mãos dele para viver a verdade que você tem aprendido, ele vai ajudar você, ele vai cuidar de você, ele vai te proteger, ele vai te ajudar. Você vai ser perseguido, vai ser procurado, vão falar que você não está raciocinando direito, você está errado, vão fazer chantagens. Mas entenda, a salvação é uma coisa importante na vida de todos. Para Deus é mais importante que Ele até deu a vida. Então, a sua salvação é importante. Você vai fazer novos amigos, só que você vai estar com Deus, vai estar obedecendo a Deus, fazendo os reclames de Deus, obedecendo os reclames de Deus. E você está saindo das mãos do inimigo de Deus. Só que Deus te protege. Você vai pertencer a Deus. E eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus abençoar você e te ajudar nessa luta. Aceite, toma essa decisão, essa postura. Nós enfrentaremos problemas com família, com amigos, mas se coloque na mão de Deus e deixa Deus, que de repente Deus age de tal maneira que até os seus amigos, seus familiares vão vir a acreditar nisso que você está aprendendo agora. Então vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus, esteja com esse amigo, com essa amiga. Cerque esse amigo, essa amiga com o teu poder, Pai. Com a presença do Senhor na vida dele, ou dela, ou dessa criança, ou desse senhor, dessa senhora. Cerque, Pai. Que ele seja ungido com o teu poder, que ele sinta a tua presença, que ele possa sentir a presença do Senhor no coração dele, na alma dele, e ele se sinta protegido, e que ele pertença ao Senhor, e ele tome uma posição ao lado do Senhor. Eu oro ao Senhor, ó Deus, por essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, ilumine a sua mente e te ajude a perseverar na sua decisão. E não se esqueça, Jesus é tudo. Deus te ama mais do que tudo. O Criador do universo morreu na cruz por você. Se isso não for amor, o que é? Então Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger. E sempre quando eu finalizo o estudo, eu cito João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito. Ele está com você, está comigo aqui. E importa que os seus adoradores, nós o adoremos em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você e fique com Deus. Tchau.